Ei, meu caro, meu povão, coisa feliz estar com vocês aqui de novo, no prosseguimento dessa loucura que é criar um canal no YouTube. Muito feliz, muito feliz. Mas eu cometi uma indelicadeza na última sessão de não ter apresentado a minha equipe para vocês aqui. Um está fora hoje, que é o diretor-geral, não está aqui hoje. O outro é o dono da ilha, Rogério, e o diretor de imagens, que é o João. São 3 pessoas boníssimas, sem contar a minha secretária-geral, que é a Vera, que por acaso é minha mulher, mas boa de serviço também, porque ela que me ajuda nessa maquiagem, mais ou menos, que tem por aqui. Muito bem. Hoje eu vou fazer mais uns comentários, antes de começar propriamente dito no programa. Primeiro, eu estou sendo reprimido aqui, estou sendo castigado porque eu falo muito. Eu vou dizer claramente para vocês. Estou preocupado com a quantidade de gente que vai me ver ou não. Eu gostaria que muitas pessoas que precisam ver o programa estivessem aqui conosco, que vão estar. Muita gente virá, tenho certeza disso. Mas eu estou mais preocupado porque eu não posso encurtar uma coisa que eu estou fazendo para clarear a cabeça das pessoas. Eu não posso correr e fazer a coisa, não. 7 minutos fazer uma coisa que eu preciso fazer em 40, eu não faço. Isso é mentira, eu não vou fazer. Isso aqui não é propaganda política, não é propaganda para ganhar dinheiro, nada. Isso aqui é uma espécie de escola peripatética, que eu estou fazendo isso aí, caminhando, seguindo para frente, de modo que as pessoas que precisam realmente possam descobrir o valor que é o que eu vou dizer aqui dentro. Não é que eu saiba, não, eu quero que você saiba. Muito bem. Então, essa apresentação está feita e eu não estou preocupado com pessoas que estão com pressa, têm que ir embora. Não é o público que... O meu público, esse público já sabe, eu já falei na primeira vez. É o povão que carrega o piano, que pega no chifre do boi e que está patinando porque não falta uma perspectiva. Está numa encruzilhada, não sabe para onde vai. Exatamente por falta de enxergar as coisas que eu vou dizer aqui dentro da ciência política e na literatura. Outra coisa que eu vou dizer para vocês. Quando eu falo filosofia, não tenho doutorado em filosofia, não tenho doutorado em literatura, tenho em ciência política, mas não tenho nas outras. Mas quando eu falo filosofia, é essa história que a gente tem capacidade de nós filosofarmos o dia inteiro. Só que eu coloco uma premissa fantástica que está na filosofia, que eu me baseio só na verdade. Tenho um porém que eu coloco, que para mim, a meu juízo, não existe verdade absoluta. Então, tudo tem um viés contrário e é preciso que as pessoas tenham bom senso de discernir, porque deixa de ser uma briga, é uma busca de uma verdade única. Não tem duas, não. E ela é relativa, porque a vontade metafísica é muito maior, então não adianta querer achar que nós vamos botar um mundo imutável, não é assim. Muito bem. Vamos falar hoje, primeira coisa, eu já coloquei ali no quadro, meu norte, minha vontade e o justo. O justo, vocês vejam, está em negrito, porque eu, cada dia que passa, cada vez que eu vejo notícias, cada vez que eu escuto o mundo, perto da minha casa, longe do meu bairro, da minha cidade, do meu estado, do meu país, tudo, sempre tem uma notícia que o injusto prevalece em certas ocasiões. Mentira. No fundo, o injusto vai pagar o preço pelo erro. Tudo é assim. Vou, aliás, tomar a liberdade para explicar para vocês quais são as esferas punitivas. É por isso que eu garanto que as pessoas são punidas, sem considerar religião nem fé, na base dos homens. Vou explicar para vocês. Eu tenho um conceito de que tudo no mundo é homem, o humano. O primeiro ciclo punitivo que cobra do homem o mal feito dele, o erro, o primeiro deles, chama-se direito. Não vou explicar o que é direito, não, porque todo mundo sabe. Mas é uma conceituação científica, programática, que é a lei. Montesquieu dizia que não precisava ter muitas leis para o país ser bom ou não. Precisava que as leis que houvessem fossem obedecidas. E parece que o mundo quer fazer o contrário do que está nas leis. E, aliás, as leis, quando são mal feitas, por indicação errada,
do cidadão que vota mal, paga aqui, na lei. O direito tem uma coisa interessante. O direito dá a legítima defesa, concede o devido processo legal, tem a sentença, tem o decurso da sentença e tem uma decisão. Se for condenatória, o criminoso vai receber ou perda da sua liberdade ou parte do seu patrimônio, ou quando não os dois. Mas o tempo, o passar do tempo, não é passar do tempo, o tempo não passa, é passar da nossa vida no tempo, cai no esquecimento. As pessoas deixam de ser... Aliás, também não tem muito que ficar nisso não, porque já está pago mesmo. Já cumpriu o seu dever de pagar a dívida que tinha com a sociedade, está pago. O segundo círculo punitivo, direito aqui, tá? Deixa eu escrever de frente aqui que é melhor. Moral. A moral não vou explicar muito, não. Eu vou só dar um exemplo. Esses mais velhos sabem, os mais novos não sei se já sabem disso, exatamente por causa do meu discurso. Havia aqui um cidadão que era juiz de direito, extremamente desleal, desonesto, injusto, cometeu uma série de falcatruas, de erros, etc., e foi pego, com a boca na botija. Tamanho foi o ódio do Brasil contra isso, a palavra que eu acho é essa mesmo, foi muito forte, que a sociedade brasileira se insurgiu contra esse cidadão. Quis puni-lo moralmente. Como? Nojo, asco, desdém. A pior coisa que pode existir na casa da pessoa é ser desdenhada. Ninguém liga, ao contrário. Nojo, a expressão mais suja que tem para falar sobre essas pessoas é isso. O tempo, de novo, socorre esse bandido. Passa, esquece, os jovens nascem sem conhecer e os velhos morrem, não tem mais testemunha daquilo ali. Então, esses dois, direito e moral, têm esse problema. Cobra, há um certo pagamento, mas há depois o esquecimento. O terceiro, esse aqui, esse é infalível. Chama-se ética. Deixa eu escrever de frente aqui, não, fica parecendo que nem é filho de médico. Ética. Muito bem. Aqui vou bater no teco do justo. Não adianta a gente pensar que são só esses dois, tem um terceiro. Esse é um juiz implacável. Machuca, bate todos os dias. Que é a minha consciência. Cometi um erro, enquanto eu não fizer o desfazimento daquela coisa errada, o arrependimento não foi eficaz e ter reconstruído uma situação de justiça, a ética vai bater na minha cabeça. Você quer ver um exemplo? Aqui que me vem, que me ouve, algum, por acaso, já botou fogo na bunda do gato e botou a culpa no irmão? Furtou uma bala no vizinho lá que vendia bala sem falar que não foi ele, o resto da vida você continua com esse negócio na cabeça. É impossível. A ética é isso, é o meu comportamento diante do outro. E a minha punição sou eu mesmo que aplico. É a minha consciência que manda na ética. Por isso é importante as pessoas entenderem que, além de ter o direito e a moral para cercear os nossos maus atos, a ética é a maior delas. Se bem que ética não é um freio de bicicleta para frear um jato, não. É um freio dentro dos limites da ponderação, do respeito pelo próximo, por tudo isso que a gente envolve no justo. Muito bem. Se isso aqui tiver sido compreendido, eu vou dizer para vocês aqui agora. Por que é que as pessoas têm que estudar? Por que é que as pessoas têm que aprender um pouco mais, fazer um esforço? Sabe aquela hora que eu disse que eu falo muito? Se você quiser, cara, parar de patinar, tomar seu rumo certo,
É um Carrefour, você está numa cruzilhada. Você tem lugar para ir, não vai lugar nenhum ficar parado aqui, você tem lugar que você pode ir para frente, avançar. Igual aquele que tentou fazer a casa no cume da montanha. Deixa a montanha recuar. Aqui também é da mesma forma. Se você não tem tempo, não tem tempo, não. Levanta uma hora mais cedo. Mas eu fico muito cansado. É pouco tempo. É só para você começar a entender o que é avanço cultural, para ter um embasamento para eu buscar o meu direito de avançar socialmente, economicamente, tudo isso. A base de tudo é lá atrás. Isso, eu vou dizer para vocês, vou dar um exemplo aqui, sabe? Quando eu morei na França, o cidadão, monsieur, senhor, que colhia meu lixo de manhã cedo todos os dias, aos sábados e domingos, se eu fosse à ópera, ele estava lá com a família dele. Se eu fosse à praia, ele estava na mesma praia que eu estava. Porque ele nivela por cima, você não passa de ficar nivelado por baixo. Por isso que eu também pedi aos senhores que não precisam de me ouvir, que chamem pessoas que estão do seu lado, que trabalham para vocês, que os ajudam, para vir assistir o que eu estou falando. Porque a razão principal desse programa, primeiro, claro, culinária com cerveja, a gastronomia, isso é o gosto, é o prazer. Mas antes de ter esse prazer, vamos trabalhar um pouco, vamos falar sobre ciência política, que eu vou abordar imediatamente, depois vamos falar também sobre como fazer um livro, começar a escrever um livro. Facílimo de fazer. As pessoas que concorrem criam dificuldade. Não. Outra coisa, esse programa aqui não está concorrendo com ninguém, não. Aqui ninguém vai ganhar prêmio, nada. Eu tenho umas caixas de livro que eu tenho guardadas lá da segunda edição do livro, que eu vou sortear aqui, vou fazer umas brincadeiras para distribuir o meu livro de O Fio da Meada. Mas não vamos concorrer nada, não estamos tomando espaço de ninguém, não estamos criando emoção de quem vai chegar primeiro, não tem isso não. Eu vou chegar primeiro se uma pessoa que me ver agora e me ouvir, ganhe alguma coisa que nós vamos falar aqui dentro, já foi bom demais. É isso que eu preciso. E mais, vou dizer sinceramente, é como se eu jogasse uma pedra, um seixo, num lago de águas paradas. Cai a água, cai na pedra, cria aquele círculo em volta, a força cinética vai levando, vai diminuindo, mas vai chegando na margem. É lá que esse pessoal precisa ouvir o que eu estou dizendo aqui. Sem revolta, sem culpação, a culpa de fulano de tal, ficar culpando todo mundo. Não, para com isso, bobagem. A gente é culpado pela nossa falha, porque nós é que deixamos passar o tempo e não aproveitamos. Mas eu não podia, porque minha família não me deu condição disso, não deu. Eu conheço inúmeras pessoas, incontáveis, que estão muito bem hoje, do ponto de vista cultural, econômico, social, saíram do nada. Muitos eu conheço de pais analfabetos. Então, é uma desculpa. Em vez de desculpar, tem tempo hoje hábil para você tomar uma decisão. Vamos fazer a coisa conforme precisa ser. Primeiro é ser cidadão, político. O que o cidadão político ele vai fazer? Aqui eu tenho limite até para escrever, não posso passar de um certo lugar para baixo, não, porque senão vocês não vão ler o que eu estou falando. Já marquei aqui, ó. Existe um negócio chamado povo. Quem não sabe o que é povo, hein? Todo mundo sabe o que é povo. Existe um negócio chamado Estado. O Brasil é um Estado. Porque ele tem território, ele tem população, tem povo, e tem o terceiro elemento que eu mais considero fora o normal, ele tem uma autonomia mundial, que ele é autônomo, fugiu daqui na hora, é autônomo perante o mundo, ele se faz respeitado pelas suas leis, etc. E o terceiro
Então, poder. Tem um Estado. Se ele não tem território, não é Estado. Vocês que nunca tiveram a lida com a ciência política têm que entender isso aqui. Povo, poder, Estado, soberania. Isso aqui é soberania. Ó. Só que aqui no meio tem governo. Aqui começa o grande problema das pessoas serem ou não cidadãs. O governo ruim não produz nada de bom para o povo. Não estou considerando ditaduras, não. O governo eleito pelo povo. Se ele for mal votado, se ele for mal escolhido, aqui para baixo é uma cascata de dor. Se ele for positivo, o que acontece? O país cresce, vira grande nação. Vocês conhecem. Não vou falar dos melhores do mundo, não, porque eles também têm os defeitos deles. Mas Estados Unidos, Rússia, China, como é que chama aí? Alemanha, França, todos. Europa, de modo geral. Muito do Canadá, Austrália, Nova Zelândia, né? Todos são muito bons. Por quê? Tiveram um começo mais seguro do que o nosso. Você sabe que os nossos são o seguinte, a diferença do Brasil para o resto da América Latina. Isso é outra coisa interessante também. Ah, o cidadão tem culpa disso? Eu acho que, em parte, não é culpa, mas tem coparticipação. E a coparticipação não deixa de ser um conluio. O conluio absolve a parte que está errada. Ou eu estou com eles e sou errado, ou não aconteceu, o que não é verdade, aconteceu. Vocês têm que imaginar que aqui na América do Sul, os Estados Unidos foram descobertos mais ou menos como o Brasil foi lá em cima. Quem descobriu os Estados Unidos não levou família do reinado, poucos vizinhos, e no adentrar ao país, levaram uma consideração de desenvolvimento econômico também lá nos Estados Unidos. Aqui não. No Brasil, você sabe que veio uma espécie de escória, e misturado aos nossos queridos indígenas e mais aos amados irmãos da África, mais bonzinhos, etc., não foi muito para frente. Olha a diferença de um país para o outro. Com a mesma coisa, com a mesma época, mesmas circunstâncias, descoberta da mesma forma. Então é importante ver que a política precisa orientar o país através da orientação dos seus cidadãos. Muito bem, nesse governo, existe um negócio chamado voto. O preconceito contra o voto no Brasil hoje é tamanho, é tanta fake news com esse tal de voto, tanta bobajada que inventaram. Gente, isso é muito simples, isso é da época dos gregos. Reúne, levanta a mão, vota sim ou não. É claro que não vai ser mais numa ágora, não vai ser mais numa praça pública, nós vamos levantar a mão, muita gente. Então inventaram o sistema legislativo, participativo, que é através do voto, os partidos políticos, etc. Mas o egoísmo, a falta de vergonha de muita gente, da grande maioria. Ah, mas tem gente boa lá dentro? Tem gente boa lá dentro, mas é o seguinte, está tocando forró, eu gosto de valsa. Se eu vou entrar para o baile do forró, eu já fico meio desconfiado desse dançarino. Eu não gosto de forró, o que eu vou fazer lá? Então tem valsa. Não, ele vai para o forró. Opa, aí tem alguma coisa que não está muito certa, não. É a mesma coisa que eu acho na política, é isso aqui. Esse voto é decisório. Vou votar em branco. Estupidez. Vou votar nulo. Estupidez. Desculpa, estupidez. Porque você está assinando um cheque em branco para as pessoas que têm interesse na política. Existia um cara nos Estados Unidos chamado Toynbee. Falava assim, de tantas pessoas
não acreditarem na política, fazer desenho dela, acabam sendo governados por políticos que só têm interesse nele, bolso. Mas pode, o francês fala, touche pas mon pote, não mexe o meu dinheiro. Mas lá, ao contrário. Quando eu falo isso aqui, é sinal que as pessoas estão fazendo exatamente ao contrário. Estão exercendo a política com vontade e pessoal de levar vantagem. Isso é o que nós estamos vendo toda hora aí, isso não é segredo de Estado, não. Muito bem. Se nós formos observar também que esses governos não são livres, não. Existe um sistema que freia essa ganância do homem. Sistema de freio e contrapeso. Senado, Congresso Nacional, Câmara dos Deputados. Ali, quando vocês ouvirem falar em Câmara dos Deputados e Senado, infelizmente, muita gente acha que é um bando de safado e de ordinário. A instituição que Montesquieu pensou, extraordinária. Por quê? Porque ele põe um pé, ele põe um poder limitado, não deixa o poder fazer o que quer. É para isso, as leis são feitas para isso, para exatamente botar freio no Estado. As pessoas de si mesmas já são obrigadas por lei, erga omnes, todo mundo é obrigado a seguir a lei. Não adianta falar, mas eu não sabia que isso era crime, vai preso a si mesmo. A lei não protege quem dorme. Então, você tem que prestar atenção nisso. Que esse sistema daqui, Câmara dos Deputados e Senado Federal, precisa ser restabelecido na sua ordem de grandeza. Não sei quem que é, quem não é, não. Estou pedindo voto para ninguém. Repito toda vez, eu vou falar isso aqui. Estou pedindo voto, não. Eu só acho que as pessoas têm que observar, tirando fora, notícia de jornal. Como que eu vou saber? Não sei, procura, vai nessas internet da vida aí. Tem centenas de pessoas que têm seus canais falando sobre política. Começa a fazer um balanceamento disso. Não vai, Maria vai com as outras no primeiro, não. Para, pensa, consulta, troca ideia com os seus amigos nos seus lares. Seja no trabalho, seja na escola, seja na rua, onde vocês estiverem. Começa sem ser dono da verdade absoluta. Ouve, deixa criar um certo mormaço na discussão, mas nunca com o sentido de você ganhar a discussão, não. Tomara que ganhe. Mas se você perdeu, também você vai ganhar muito, porque você vai aprender que do outro lado tem o que ensinar. A gente tem que ver isso também. Não é todo mundo que não sabe, não. Tem muita gente que sabe. Sabe, se preocupa como eu estou preocupado com muita gente. Tem milhões de pessoas interessadas em que o mundo melhore dessa forma. Muito bem. A parte de ciência política hoje é só para dar essa pincelada aqui. Depois vou falar no Estado, na população, na soberania, etc., devagarzinho, e num linguajar que você, lá no fim da sinergia, possa me entender. Muito bem. Agora eu vou chamar a atenção, eu fiz um estudo essa semana, como é que eu posso motivar as pessoas idosas, as pessoas aposentadas, as pessoas que tenham tempo para escrever seu livro. Primeira coisa, arranje um papel, uma caneta, e dentro de onde você mora, pode ser um banquinho, um caixotinho, tem importância, mas é seu. Chama isso de altar. Põe esse papel lá em cima, pode ser rascunho de muita coisa que foi jogado fora, que não vai precisar mais, começa a pegar e põe o papel aqui em cima e começa a escrever qualquer coisa. Esse é o primeiro assunto que tem que ver, é a vontade de querer se tornar autor. E vou dizer para vocês, olha, eu tenho 3 cursos superiores. O que me orgulha mais é dizer que eu sou autor. Bate forte como professor, que é outro título maravilhoso, mas bate forte. Porque o autor, você se desvencilha daquilo que é verdadeiro, mas ao mesmo tempo você não foge da realidade. A primeira coisa é arranjar o lugar, o seu altar. Segundo, hora certa para escrever. Ah, mas
A cabeça, a ideia, chega fora de hora, escreve num papelzinho e leva para casa de noite, quando você for fazer, ou à tarde, ou de manhã, ou de madrugada, a hora que for. Aproveita aquilo que você notou, processo brainstorm, veio na cabeça, anota. Pode ser a maior ignorância do mundo, toma a nota. Foi uma ideia. E o mundo é das ideias, senhores. O mundo é das ideias. A gente precisa de fazer uma forma de que elas sejam conclusivas, inseridas num texto único. Não se preocupe com correção, que escreveu errado, coração com 2 S, hipótese sem H. Esquece disso. Eu dei aula há muitos anos em faculdade, em várias faculdades desse país. O português é muito mal escrito no Brasil, muito mal falado, muito mal escrito. Falado aqui em Minas Gerais, nós estamos pagos para ficar calados, porque o pior lugar que tem para falar é Minas Gerais. Eu nunca vi. O caipira daqui fala... Caipira de Belo Horizonte, não é lá do interior, não, aqui. Fala com desprezo pelo linguajar. Mas isso também é outra coisa. Escrever, não. Escrever, alguém vai ter a posse daquilo e vai ler e vai, se for culto, se tiver alguma capacidade, vai corrigir seus erros. Você não vai deixar fazer isso. Terceira coisa. Você de posse do seu caderno e do seu lápis, sua caneta, ou lápis. De posse do seu banquinho para você tomar com o seu altar. De posse do seu tempo, que você está fazendo. Você está fazendo o seu tempo. Viu? Você é coisa de Minas. Você está fazendo. Você começa a pensar na sua vida passada. Começa por aí. Vai ser daqui a pouco, você já vai ter cabeça para pensar da sua vida futura. A presente nem se fala, é facinho de escrever. Mas o passado, ele é cheio, tem uma tonelada de ideias que passaram, ficaram à beira da margem da estrada. Pois podem saber que ali, se você começar a buscar a vida do seu avô, um vizinho, uma ex-namorada, filhos, amigos, parentes, você vai ver que cada um deles tem uma história, uma narrativa para ser contada. Pequena, começa com grande, não. Junto a isso, leiam qualquer coisa. Até livro de sacanagem deve ler, porque tu tem que ler desbragadamente. Ah, mas eu não tenho tempo. Tem. Você vai de ônibus para sua casa? Como é que o povo tem tempo para ler a Bíblia? Não tem? Por que não pode ler um livro também? Pode, ué. Vamos fazer os dois, um no cravo, outro na ferradura. Eu estou dizendo isso aqui com uma experiência de 80 anos. A vida traz essas circunstâncias em torno da gente que normalmente passam desapercebidas. Eu cometo uma injustiça também em centenas de pessoas, não digo centenas, mas dezenas de pessoas, que eu deveria ter escrito sobre elas. Mas é o que vocês fazem, as circunstâncias da vida. Eu não tinha ou tempo, ou não tinha inspiração, ou não tinha nenhum dos dois, ou tinha mais necessidade de ganhar dinheiro para sustentar os 4 filhos. Eu estou dizendo para a pessoa que é aposentada, não vou tirar você do seu trabalho para escrever livro, não. O que trabalha, se ele quiser, 15 minutos por dia, ele escreve um livro. Não atrapalha o patrão, não atrapalha a produção, não se atrapalha, pelo contrário. Cresce. Quero que vocês entendam isso. Cresce muito a pessoa que se engaja no processo de desenvolvimento cultural. O processo de conhecimento que Sócrates trouxe, mostrou que existia, é uma coisa imutável. Daqui a 300 milhões de anos vai acontecer que todo mundo vai tomar conhecimento do processo de desenvolvimento das pessoas através do conhecimento. Sócrates. Tem só que 400 anos, 400 anos de Cristo. Imagina, 25 séculos que isso aí está lá. Essas pessoas vão começar a fazer isso para mim como dever de casa. Vocês estão vendo aí na tela meu nome, meu telefone e meu WhatsApp. Quem tiver receita de culinária com cerveja, quem tiver sugestão para dar para o programa, quem tiver alguma coisa que possa crescer esse nosso ímpeto e essa vontade que eu tenho de ajudar as pessoas a
se reencontrarem ou se encontrarem, usem isso aí e me mandem. Eu estou, por conta disso, sou aposentado, tenho tempo e disposto a fazer isso. Pode mandar para mim que eu vou agradecer, fazendo comentários, etc. A última coisa que eu quero dizer hoje, a segunda parte do programa, eu vou parar para almoçar e vou fazer aquele xixizinho do remédio que eu tomo e volto depois para falar sobre culinária. Antes que eu termine e que eu passe a falar a última coisa aqui, a parte de culinária, ela é mais trabalhosa, mais onerosa, mais difícil de ser feita. Então, eu sou obrigado, cada vez que eu faço um programa, a escolher um lugar para fazer. Não vou continuar aqui, não. Vou continuar rodando, porque enriquece mais o conhecimento. Você troca mais ideia com as pessoas. Mas duas coisas que eu quero falar. Tem jeito de colocar aí aquela rosácea? A primeira lição que nós vamos falar sobre culinária, eu vou começar desde o princípio. Gostaria até hoje, olha aí, ó. Aí a base da gastronomia, da culinária, está dentro desse círculo que eu criei. Ó. Tudo está aí. Começa com o tempero, com o roux, com os caldos, com os molhos. Ninguém consegue comer nada sem um molhozinho, está aí. Esse nós vamos discutir depois com o passar do tempo. Nós vamos discutir tópico por tópico, molho por molho. E quem achar que está faltando molho ali, isso foi da minha cabeça. Deve ter muito mais do que aquilo ali, mas eu não tinha... Isso é só a guisa de exemplo. Nós vamos fazer. Obrigado. E vamos fazer isso na segunda parte do programa de hoje. Mas antes de terminar essa parte, voltando sobre o livro, eu quero dizer para vocês o seguinte. As pessoas têm capacidade de observar, têm. Mas, às vezes, muitos afazeres, dívida, decepções, transtornos, fazem as pessoas fazer de conta que não estão nem aí. Faz isso não. Eu vou dar um exemplo para vocês. Por que é fácil escrever? Eu tenho, com esse conto aqui, ó, eu tenho 70 contos prontos no meu futuro livro que eu não vou publicar, como eu disse. Chama-se Eu Sobra de Mim. São só contos. Pode ser que sejam fictícios, pode ser que sejam reais, misturados às vezes, grande parte das vezes misturados. Mas eu quero dizer para quem está com vontade de escrever um livro, vou dar só esse exemplo aqui. Em 75, 74, me lembro bem o ano. Eu fui a Paris com a minha mulher e quando saí aqui, alguém me falou, olha, tem um bairro lá em Paris chamado Rochechouart. Você tem aquele pessoal da África que fica lá vendendo seda chinesa por um preço insignificante, balança no meio do passeio. Claro que ali é uma coisa meio... O cara pisa no acelerador para subir o preço, mas vale a pena porque são peças maravilhosas, raríssimas. E se você for comprar isso aí no lugar, coisa você não consegue comprar porque é muito caro. Vamos para lá. Desci do metrô, já desci na boca dos africanos vendendo. Só africanos, interessante que é só africano. Quando eu fui. Eu tinha assistido um pouco tempo atrás uma palestra do Peter Drucker dizendo o seguinte, quando você for fazer compra, não faça compra com a barriga vazia, porque atrapalha a sua cabeça. Come primeiro, depois você faz compra. Sua compra vai ser melhor. Não sei porque, na hora que eu desci do metrô, que eu vi isso, eu vi uma escadaria, 18 andares, de degraus, se tivesse tanto, lá em cima, um restaurante. Eu posso dizer o nome, porque tem tantos anos, pode ter acabado, não sei se... Le Petit Zinc, uma espécie de casebrinho. Subimos ali. O garçom inteligente, não tem garçom bobo, não. Todo garçom, ó,
igual eletricista, se bobear, toma choque. O garçom viu que eu estava conversando português com a minha mulher e botou Elis Regina para tocar lá em cima. Eu já entrei com Elis Regina cantando. A primeira mesa do lado direito tinha um senhor de terno e gravata, muito bem vestido. Nos cumprimentou com educação francesa, mas sem se manifestar muito. E nesse restaurante, a cadeira de assento é igual aquela dos botecos americanos, horrível, você não mexe com a cadeira, ela é colada na parede, com o espaldar aqui atrás, a mesa fica fixa, tudo. Detesto aquilo, mas estava lá. De repente, ele puxou a conversa comigo, falando sobre Pelé. É um tema universal esse, Pelé é universal. Deus proteja Pelé nessa época de dificuldade de saúde dele. Muito bem. Puxamos a conversa, carnaval, beleza da mulher brasileira, essas coisas que lá fora todo mundo conhece. A realidade brasileira é muito pouco conhecida lá fora, mas isso aí todo mundo sabe. E ele terminou o almoço dele, e eu tinha posto a minha pochete, que usava, era uma bolsinha de homem, nesse espaldar aqui atrás de mim. Ele se levantou, veio, me cumprimentou de novo, falou, olha, deixei pago para o senhor licor, para a sua senhora. Eu agradeci muito, mas vou lhe pedir um favor em troca. Tira sua bolsa aí e põe sua bolsa no chão. Eu agradeci muito, peguei a bolsa na frente dele, pus no chão. E ele foi embora, se despediu, desceu a escada. Já fora do alcance do garçom, ele falou, doutor, não sei por que os caras que a gente é doutor, né? Sei lá. Ô, doutor, o senhor é um cara protegido por Deus. Eu falei, por quê? Esse é o maior batedor de carteira que tem em Paris. Maior. A polícia não consegue botar a mão nele porque ele é de uma habilidade extraordinária. Já foi abordado várias vezes pela polícia, sempre sai, nem preso não vai. O senhor viu o que ele fez com o senhor? Devia derrubar sua bolsa e mandou sua bolsa no chão. Eu acho que iguais a esse tema, há inúmeros disso, eu tenho 70 iguais a esse aqui. Primeiro, ilustra. Segundo, aceita a minha capacidade de querer me expressar nisso que vivi. É um texto, é um conto, uma história, uma narrativa. Ah, mentira? Deixa os outros acharem que é mentira. Eu não estou escrevendo para falar assim, eu não quero testemunho de ninguém para isso, não. Já correu tantos anos atrás. Mas eu quero dizer do oportunismo que as pessoas têm que ter, de acreditar em si mesmas. Escrever. Tem tantos anos isso, um dia desse, criei vergonha, fui para o computador e escrevi o conto. Escrevi não. Reconstituí o conto, que foi verdadeiro. Isso emociona, impulsiona, dá alegria, dá convicção, traz respeito das pessoas, porque, olha, quando fala que é autor, as pessoas respeitam. Professor e autor são duas coisas. O imperador chinês, quando passa perto do professor, ele abaixa a cabeça. Porque ali tem cultura, ali tem processo de conhecimento arquivado. E não se iludam, ninguém nasce sabendo. Isso é um processo evolutivo, de busca, de vontade, de técnica, mas que você vai adquirir aos poucos. Não é escrevendo errado. Eu já dei um exemplo para vocês daquela senhora que eu ajudei a escrever o livro, Dona Graça. Uma pessoa fantástica, porque mora com dificuldade, anda com dificuldade, tudo, conseguiu fazer o livrinho dela. De modo que eu estou hoje, por conta disso, nessa primeira etapa, agradeço muito a vocês todos que me ouviram, tiveram paciência e que compreendam cada vez mais o intuito da minha caminhada. Boa tarde, povão, do meu coração.
Salve, salve! De novo, pela segunda vez com vocês. Uma alegria enorme, hoje diferente, porque pela primeira vez na vida nós estamos fazendo o nosso almoço aqui, no meio do campo agradável, na boca da fábrica da cerveja. Isso é a coisa melhor do mundo, vocês não podem imaginar. Está com sede, não precisa abrir torneira, não. Vai ali, sai na mão, está ótimo. Mas antes de começar a fazer o trabalho de hoje, eu vou fazer 2 ou 3 só observações rápidas. Primeiro, quero agradecer essa enormidade de gente que se manifestou. Uma coisa impressionante, uma coisa de encher o peito. Mais de 500 pessoas viram o nosso programa, mais de 300 já se inscreveram, quase 300 pessoas. E todo mundo, eu não vi um daqueles de cabeça para baixo. Põe um aí para eu poder ter uma noção de distância do que é o grande para o baixo. Pô, posso chamar o Falcone para ficar do meu lado aqui, não? Ô, Falcone, ué, por que eu vou ficar aqui sozinho? A casa é sua, ué. Fica à vontade. Se eu ficar sozinho, eu morro de saudade. Já. Então, agradecer a primeira coisa a vocês, fundo do nosso coração aqui. Ó. Coisa maravilhosa, uma sensação de vitória antes de começar. Coisa boa demais isso. Nós vamos fazer o possível para não errarmos como errei na primeira vez e estou pedindo desculpa. Porque a minha ideia não era colocar vocês submetidos a uma planilha de tantos isso, tantos aquilo, faz assim, faz assim. Não. A minha ideia, no princípio, era fazer de uma forma que as pessoas me vissem fazendo a comida. Falcone dando a explicação como é que faz com a bebida, a harmonização, etc., para as pessoas começarem a perceber que elas têm que criar o método dela. Eu apanhei muitos, meus senhores, muito para aprender. Fui muito contra esse negócio. Quantas cebolas? 4. Quer botar 3,5? Põe 4,5, põe. Cada um tem que fazer aquilo que goste mais. Aquilo é que é importante na receita. E agora, dessa vez, puxaram a minha orelha porque eu não apresentei aquelas 2 primeiras receitas, eu vou repeti-las do jeito que querem. Vou botar tantos cebola, tanto de água, tanto disso, tanto daquilo. Pode deixar que nós vamos repetir aqui. A primeira aula de culinária mesmo, de gastronomia, eu vou fazer hoje, agora. E vou fazer da seguinte maneira, mesmo contrariando uns e outros, o prato principal de hoje, prato único, é vichyssoise. É um aveludado francês de extremo valor na França. A Europa inteira conhece bem a vichyssoise. Essa vichyssoise é feita para se tomar no verão ou para se tomar no inverno. No verão, gelada, e no inverno, fervendo. Hoje nós vamos fazer a vichyssoise quente. Vou explicar para vocês o que nós vamos usar aqui. Ela é feita de alho poró, ou alho porró, como queiram. É feita de batata. É feita de manteiga com farinha de trigo já peneirada. A mesma proporção da farinha de trigo e a mesma proporção da manteiga. Nós vamos ligar a panela. Vou pedir, Regina, vem cá, Regina. Vou apresentar a Regina para vocês, meu braço direito, meu braço esquerdo. E já tem quantos anos você está aqui, Regina? 4. 4 anos. Segunda vez. Mas você sabe 8. que a minha praga é que você fique 27 anos, como a minha está comigo. Ficou, agora ela parou porque aposentou-se. Então, você liga para a minha panela, por favor, a do arroz. Ah, não, esse aí, é isso. E nesse meio tempo que a gente vai esperar para dar um cozimento nas coisas que nós vamos fazer aqui, cebola, alho porró, os líquidos, nós vamos fazer uma coisa interessante que eu quero mostrar para vocês. Aprendi lá fora que a gente não deve cozinhar só com óleo de milho ou com girassol, não importa qual seja o seu. O óleo é para não deixar queimar nem a manteiga e nem o azeite. A manteiga é para dar consistência e o azeite para dar ao paladar um sabor melhor. Então, nós vamos começar a fazer isso aqui. Muito bem.
Eu deixei para trás aqui, uma batata. Não é para ensinar para cortar batata, não, todo mundo sabe, cortar batata, todo mundo já sabe. Mas só para mostrar que eu as piquei agora, antes de chegar o meu cineasta predileto. Primeira coisa que a gente vai colocar lá é a cebola. A cebola não precisa ser picadinha nem ralada, não. Porque depois vou explicar por quê. Vou colocar a cebola aqui. Outra coisa que eu aprendi hoje, falei com o Falcone, nunca mais na minha vida eu vou esquecer. Coisa melhor do mundo é fazer comida na casa de quem tem taça de cerveja. Agora, a minha mise en place agora vai ser só em taça. Fica no enjoamento que eu estou custando dar conta. Estou quase falando 2 bramas. Não é assim que o concorrente falava antigamente? Antigamente era. Agora hoje não é assim mais não. não. Hoje em dia você fala assim, 3 artesanais. 3, 4. Aqui, ó. Pronto. Piquei também para vocês verem que não é de plástico. Vamos colocar isso aqui agora. Regina, traz o outro para nós, Regina, vai. Vou fazer um truque aqui. Não pode ser de mentira, porque não gosto disso, não. O meu caldo de carne ou caldo de galinha eu faço na minha casa. Como aqui é uma estrutura que eu não conhecia, eu trouxe hoje, excepcionalmente, um caldo. Dessa vez eu estou colocando só, porque não fui eu que fiz, então não vou botar mais não. Normalmente, quando a gente faz, você tem mais zelo. E esse aí é industrializado, tem... Não é ruim, não. Pode comprar que é bom mesmo. Vocês compram já. O outro, um cálice. Aqui deve ter uns 4 dentes de alho. Sem o germe. Como é que a Regina falou que chama isso aqui? Sem o... É dente, não, que você falou? É sem o dente, não sei. Mas é aquele... Você parte ele no meio e tira para não deixar mal-estar da... Isso. Agora nós vamos colocar a manteiga com a farinha. Na mesma proporção de farinha, a mesma proporção de... Eu já tinha posto um pouco aqui. Segura para mim. Segura de novo. Então, o resto. A manteiga com a farinha. Eu tenho aqui uma colher que eu falo que é para bater em sogra, mas não pode não. Sogra é a segunda mãe que a gente tem. Não pode tirar isso fora. Essa manteiga com a farinha de trigo é a base de tudo na culinária francesa. Da ótima gastronomia do mundo tem que começar a aprender isso. Roux, R-O-U-X. A mesma proporção de manteiga, a mesma proporção de farinha de trigo. Peneirada, de preferência. Você mistura aquilo, vai ficar um grude. Quando você agrega a cerveja com a água e com o leite, que é o que eu faço, o que vai acontecer com isso? Aquela massa vai ficar líquida. Vou mexer mesmo, ó. Não tem dó, não. Primeiro que eu ponho é o leite. Mistura para mim, por favor. Faltando água. A cerveja o Valtinho escolheu, aliás, nós escolhemos em conjunto a Falck Peregrinos, que é uma cerveja do estilo American Pale Ale, né?
que leva lúpulos americanos. Esses lúpulos eles nos trazem aromas e sabores frutados fantásticos. Lembra muito maracujá, frutas cítricas, tá? Então ela vai dar uma vivacidade muito grande no prato. É uma cerveja que ela tem notas bem amargas, mas ela não é uma cerveja pesada, é uma cerveja de corpo leve. E essa cerveja em especial a Peregrinos, ela foi criada pelo Max Falcone, mestre cervejeiro da Falck, meu filho, e que ganhou na Copa de Cervejas de Américas, no Chile, em 2018, o título de segunda melhor cerveja das Américas, superando as americanas e as canadenses. Então, realmente, a medalha de prata foi um grande trunfo e nesse prato vai ficar sensacional. Por último, a gente coloca a batata, continua mexendo e agora eu ponho água mineral. Eu acho que a gente gasta dinheiro com tanta coisa, questão de saúde, a gente tem que botar o suficiente já. A batata tem 5 batatas médias inglesas, descascadas. Nós vamos deixar fervendo aqui. Vamos tampar também, por favor. E eu vou fazer uma surpresa para os neófitos que estão acompanhando pela primeira vez aqui dentro. Coisa mais triste do mundo, quando você tem fome, você não sabe fritar um ovo, não precisa fazer um arrozinho, não pode. E o nosso arroz brasileiro, ele, eu acho que comparado com o que vocês vão aprender aqui hoje, que eu vou fazer, ele é mais saudável, porque você não frita o arroz, nem precisa ficar fervendo água, nem nada disso não. Uma medida, cadê a panela de arroz? Está aí? Acende ela para mim, por favor. Uma medida de arroz para 1,5 medida de líquido. Depois que inventaram artesanal, coisa melhor do mundo, é você comer um arroz com cervejinho, já está lá dentro. Muito melhor do que o óleo fritando o arroz. Não frita, não. Nós vamos fritar o alho. Só o alho, mais nada. Aqui, essas canequinhas, nunca mais, Falcone, nunca mais na minha vida eu ponho o mise en place sem ser nas canequinhas, nessas taças, nunca mais. É uma alegria total. Vamos fazer a mesma coisa que eu fiz do outro. Ó, óleo, um tostão de cada um tostão do azeite e um tostão da manteiga. Cadê a minha manteiga? Você já sumiu com ela? Ô, menina danada, some com as coisas. Só um pouquinho. Põe o alho amassado. Tem gente que abre ali, põe de novo e tira com o dedo. Não, eu acho que isso aí tá bom demais. Cadê a minha outra? Está aqui, né? Ora, hoje tem uma surpresa para vocês aqui. Além da cerveja, eu queria chamar a atenção sobre isso aqui, ó. O meu filho caçula me trouxe uma viagem que ele fez lá fora, o açafrão puro, estilo mesmo de açafrão. Dá para fazer um close do açafrão? Dá não, né? Porque se der para dar uma só para ver, esse açafrão é do Irã. Nós chamamos açafrão nosso, é o cúrcuma, aquele amarelo. Muito bom também, faz muito bem para a saúde. Mas esse aqui dá um paladar diferente no arroz. Você vai ver que dá. Não, impressionante que usa só uma pitada. Né, para todo usa mais, você estraga. Né? É verdade. Estraga. A cerveja... Cerveja, nós estamos usando aqui uma cerveja chamada Brisa da Montanha, também de receita do Max Falcone. E é uma cerveja do estilo Witbier, ou seja, é uma cerveja de trigo, só que da escola belga. Então ela traz os fenólicos, que é o gosto de cravo da Índia, e bastante refrescância também, teor alcoólico bem baixo, e que vai compor, vai fazer um arroz magnífico aí. A pergunta é o seguinte, então a gente vai perguntar, a Pilsen serve? A Pilsen pode ficar, mas não vai ficar tão boa, porque não tem os fenólicos, que é o sabor de alho e... Ah, e de cravo.
e cravo da Índia. Muito bom. Ó, primeira coisa, olha. Uma vez e meia de líquido para uma vez de arroz. Nós vamos esperar isso aqui ferver de novo. Quando ferver essa água, esse líquido com a cerveja, onde é que está o sal que você guardou, que você escondeu no carro? Põe um pouquinho de sal também. Ó, sal também é outra coisa que eu aprendi na minha vida. É a gosto. Tal de pimenta do reino e coisa é a gosto. A minha, eu costumo botar muito pouco, porque tem muita gente que não pode comer pimenta do reino. Muita gente. Assim. Eu ponho não é largo germano igual o francês, não. Um pouquinho só para falar que não pôs. Tem que esperar ferver. Agora fiz uma programação. Semana que vem, não percam, todo domingo às 10 horas da manhã, nós vamos começar. Não percam, porque vem uma novidade nas 3 áreas, na literatura, na ciência política e, mais ainda, na gastronomia com cerveja. Ô Falcone, olha aqui. Que beleza, hein? Que loucura, hein? Deixa eu ter um pouquinho de coisa, mas vou botar esse resto aqui também. Que... Obrigado. Eu tinha falado com vocês sobre Maquiavel. Mas eu não gosto dele só porque ele criou o Estado Novo, não. Porque ele foi muito autêntico, ele falou o que tinha que fazer mesmo. Pegar o poder e conservar o poder. Esse é o grande problema da parte política do mundo. Não é você ganhar o poder, é conservar o poder. Porque é tudo contra quem ganhou. Sempre assim. O mundo inteiro, seja oposição, seja situação, ganhou, o parte contrária que perdeu, não fica feliz e vai fazer força para poder atrapalhar. Mas ele dizia o seguinte: você que vai trabalhar com a vida, presta atenção muito nisso. São tolos os que pensam dissipar-se da memória dos poderosos, injúrias sofridas no passado. Isso é uma das frases mais sensacionais que eu já vi na minha vida. Dá um chute no sujeito que está limpando sua casa, faz um trata mal a alguém, daqui ele crescer, se ele ganhar na loteria e virar comendatória, não perdoa nunca mais você. São todos que pensam que vai fugir da memória dos poderosos, injúrias sofridas no passado. Vocês prestem atenção que esse Maquiavel, no Príncipe, tem umas 50 frases assim, nada a ver. Os filhos choram mais pelo seu bolso do que pela morte dos pais. Isso é outra coisa fantástica. E nesse aprendizado, eu chego à conclusão que eu tenho que trazer isso para a culinária, para a gastronomia. Tudo que ele me indica para eu poder ganhar e continuar tendo a minha culinária, a minha gastronomia, eu preciso mais ou menos me orientar por ele. Não é maquiavelismo, não. Isso é uma conversa fiada. Isso é gente que é incompetente, igual falar que é cultura inútil. Cultura inútil é o cara que não sabe, é inútil mesmo. Ele é inútil. Cultura, vírgula, inútil. De modo que eu acho que agora, daqui para frente, não perca o próximo programa. Próxima semana, eu vou fazer 2 frangos. Um frango com 7 cervejas. Tá bom para muita gente que é cervejeira aí, 7 cervejas. E vou fazer um frango com mel e mostarda, que é uma coisa rara de se saber, que a origem é saxônica, é muito difícil, eles têm uma culinária esquisita. França, 10, Inglaterra, 5, menos, 4, 3, se bobear. Mas é um país sensacional. Muito bem. Isso foi feito em fogo alto. Quando começa a fervura, abaixa o fogo e tampa, nos 2, no arroz e na vichyssoise. Tem que abaixar mesmo, se estiver muito alto, não pode não.
Ó, eu tirei o que já estava cozido. Vou pedir a Regina para bater a segunda parte. Deixa bater bastante mesmo, viu? Volta para a panela. No máximo uns 10 minutos está pronta. Já está pronta. O aveludado já está pronto. O velouté que chama. Vou chamar a atenção o seguinte. A gosto de cada um, há pessoas que colocam creme de leite fresco ou de caixinha. Eu não recomendo de lata. Ou caixinha, ou fresco de preferência. Com uma gema de ovo, batida rapidamente no meio. Não fiz aqui hoje não, deixei para ficar a gosto de cada um faz em casa. É isso que eu estou dizendo, que a pessoa que quer aprender a fazer comida tem que criar coragem. A cozinha é uma arte, é uma alquimia, é um palco, é uma fábrica de alegria, de satisfação. Por quê? Porque é livre, a gente faz o que achar melhor. Claro, tem certas coisas que são regras fundamentais, que já tem anos que vêm com isso, e não é possível que as pessoas possam agora inventar, pode. Quem sabe o Coiffier, quem sabe o Bocuse, quem sabe o Troagot, qualquer um deles faz um jeito e eu quero fazer outro diferente, pode ser que fique talvez igual ou melhor do que as outras pessoas. Aí, pode pôr aqui, faz favor. Tá bom? Pode. A nossa vichyssoise está pronta. Não ponha crouton, nada disso. Há também a gosto pessoas que conseguem, que querem botar um pouco de salsinha por cima. Eu não ponho. Vichyssoise, para mim, eu gosto dela do jeito que está aqui, ó. E vou aproveitar, enquanto estamos com a mão na massa, já estamos acabando aqui o último cozimento dela, já para colocar em serviço, para mostrar o arroz que nós fizemos. Peça aquele de metal. Ó, soltinho, com paladar de cerveja e com paladar de açafrão. Não precisa botar açafrão, não. Açafrão também é para quem queira, não é obrigado a pôr, não. E ele aqui agora vai ficar um pouco mais no cozimento dele mesmo, tampado, mais uns 5, 10 minutos. Depois fica absolutamente solto. Tampa ali para mim, por favor. Pronto. Espero que vocês tenham gostado. Eu estou muito feliz, prestigiado por vocês, muito mesmo. Tenho certeza que o Falcone também vai repetir o que eu estou falando aqui dentro. Então, sábado que vem eu preparo o nosso almoço de domingo. Domingo eu vou fazer um frango, ou 2, conforme for, e vou trazer os princípios da cozinha, que usa, quais são as panelas, quais são os tipos de cozimento que tem, os óleos que faz a liga. E aí vou explicar, a partir do roux que eu falei hoje, os molhos quase todos vêm dele, quase todos, raríssimas exceções. Muito obrigado a vocês, mais uma vez, do fundo do coração. Muito obrigado a todos pela simpatia que vocês me trouxeram. Saúde e paz. Pão e cerveja.